Bom dia, pessoal! Hoje, então, nós vamos dar início à nossa aula de arte digital e nós vamos começar a falar realmente sobre a parte de sites, né? Se vocês procurarem na internet, vocês escutam muito falar a palavra websites, tá? Mas nada mais é do que os sites que nós estamos acostumados a trabalhar, é que eles colocam a palavra web de internet, né? Para que a gente consiga associar. Mas são sites que vocês futuramente irão desenvolver, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, professora, mas é nessa disciplina aqui que a gente vai desenvolver um site? Pessoal, não é nessa disciplina que a gente desenvolve, tá? A partir do ano que vem, começam as disciplinas que são da parte mesmo de desenvolvimento, e uma das disciplinas é uma disciplina própria para desenvolvimento de sites, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Essa disciplina de arte digital seria o pontapé inicial para que vocês passem a conhecer a questão das cores que a gente tem que estar trabalhando num site, a questão do layout, a questão das fontes que a gente trabalha, que não é qualquer uma que eu posso sair colocando, né? Então, é tudo uma introdução, na verdade. Eu acho que vocês estão percebendo isso, que as disciplinas desse semestre, exceto a disciplina desse semestre, não, perdão, deste ano, exceto a disciplina de técnicas de programação e algoritmo, que é a disciplina de TPA, que é um pouco mais prática, né? Mas que vocês ainda estão fazendo aí os algoritmos, não estão usando nenhum software, elas são mais teóricas, tá? A partir do ano que vem, que é o segundo ano, que se Deus quiser a gente já vai estar em laboratório também, aí vocês vão colocar a mão na massa mesmo, tá? Então vamos colocar para compartilhar minha tela com vocês. É minha tela que está aparecendo para vocês? Sim? Rafa, é minha tela? Eu preciso que vocês falem que eu não vejo mais vocês daí. Sim, Tá bom, obrigada, tá? Então vamos lá. Olha só. Então, o que que eu separei para vocês, tá? Antes de mais nada, né? Nós, professores do Centro Paula Souza, nós temos que fazer N, quando eu falo N, são muitas, tá? Muitas capacitações, principalmente nessa questão aí de desenvolvimento de sites, questão de cores para sites, enfim, tá? Então, eu separei para vocês aqui um material que eu achei muito interessante, tá? Essa semana eu vou passar esse material, na semana que vem eu vou passar uma outra parte do material que o professor Adalto me passou também, para que a gente passe, né? Tenham as mesmas coisas, tá? Mas hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, vocês estão vendo aí que já vem escrito módulo 1, que seria o módulo inicial, né? O primeiro módulo que a gente tem que estar seguindo, tá? Uma coisa também muito interessante para vocês, tá? Quando vocês forem desenvolver um site, nós temos que prestar atenção também bastante na questão das imagens que nós utilizamos, tá? Que nem nesse caso aqui, ó, já logo a imagem de capa, vocês estão vendo que é o quê? É um notebook com uma xícara de café do lado, tá? Para vocês que estão começando agora na área da tecnologia, talvez vocês gostem de beber café, mas gostem de beber por gostarem, né? O que que acontece? Para nós que somos da área de tecnologia, principalmente o pessoal que é da área da programação, seja programação web, seja programação para desktop, que é para computador, muitas e muitas noites a gente vira a noite trabalhando, tá? Principalmente quando a gente tem um projeto para entregar. Então, por isso que o pessoal associa muito o café à nossa área, né? Então, o pessoal da nossa área bebe muito café. Por quê? Vocês podem perceber que quando vocês estão com sono, fica meio difícil fazer qualquer tipo de atividade, né? Então, imaginem vocês a parte da programação, tá? Então, por isso aqui que nós temos aí um notebook e a xícara de café do lado. Então, vamos lá. Então, qual vai ser o contexto, né, que nós vamos conversar hoje aqui na nossa aula?
Então, no desenvolvimento de um projeto, primeiro ponto que precisa ser analisado é qual o contexto que será esse projeto, né? Que no caso esse projeto pertence. Qual é o público-alvo, o nicho de mercado e a faixa etária. Então, vamos explicar um por um aí para depois a gente pular para a próxima página, tá? Então, independente do projeto que a gente vai fazer, se nós vamos fazer um site, se nós vamos fazer um aplicativo, se a gente vai criar um software de computador, né, para desktop. Quando a gente fala desktop, são os computadores de mesa, tá? Independente do tipo de projeto que a gente vai fazer, nós precisamos, primeiro, né, ver qual é o público-alvo. Quem que é o público-alvo? O público-alvo são as pessoas para quem nós pretendemos vender os nossos produtos, tá? Independente se é da área de informática, de qualquer área que vocês forem atuar futuramente, nós temos que ter o nosso público-alvo. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, que nem, por exemplo, vou sair um pouquinho fora da informática, né? Quando saiu aquela moda daqueles skins, sabe aqueles... parece que aquela rodinha que tinha 3 bordinhas e que vocês colocavam, né, que ficava girando no dedo? Vocês sabem o que eu tô falando? Vamos lá, vamos procurar. Skin, eu acho que é assim que escreve. Skin. Não, não é assim, não. Então, será que é... Para mim era skinny que chamava aquilo. Skinny de brinquedo, sei lá. Vamos ver as imagens que aparecem. Aqui é a imagem, vamos ver. Será que eu tô falando errado o nome daquilo? Aqui escreveu Skyline. A gente vai escrever skinny, hein? Vamos ver. Aqui são os skates. Mas tinha muito, saiu, o pessoal usava, diz que era anti-estresse até. Diz que era, né? É que eu não tenho nenhum aqui perto para mostrar para vocês. Agora tem as bolinhas que são anti-estresse. Vamos falar das bolinhas, vai? Vamos lá, depois o skinny, depois na próxima aula eu tiro foto que eu tenho algum perdido aqui em casa e mostro para vocês. Ah, tem um aqui, ó. São modelos diferentes, esses aqui, ó. Isso aqui é um isqueiro. Mas eram esses estilos aqui, que a gente ficava, colocava o dedo no meio e ele ficava, você batia o dedo, né, e ele ficava virando, tá? Então, que nem aqui, por exemplo, esse produto que lançaram. Acho que todos já ouviram falar a história dele, né? Vou até ampliar para que vocês vejam. Olha lá, ele custa R$ 27,50. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já pegou na mão um plástico bolha, né? O plástico bolha é aquele plástico que vem envolto. Vou procurar também para mostrar, caso vocês nunca tenham visto. Acredito que sim, vocês já tenham visto, impossível não ter visto. Mas vamos lá. Esse é o plástico bolha, né? Vamos ver se tem um aqui, tá? Plástico bolha. Aqui, melhor. O plástico bolha, então, para que nós utilizamos ele? Principalmente para quando a gente vai vender alguma coisa que é muito delicada, nós costumamos envolver no plástico bolha, porque ele protege, né? Só que nós, seres humanos, adoramos ter um plástico bolha por perto para ficar estourando essas bolinhas para passar aí o nosso estresse, né? E o que acontece? Esse brinquedinho aqui, ele veio baseado no plástico bolha, né? Então, se a gente reparar, ele simula a questão de bolhas, né? De bolinhas, e você fica batendo o dedo, no caso, tá até aqui, ó. Você fica batendo o dedo, colocando a bolinha do lado de dentro, depois você vira o brinquedo e põe a bolinha do lado de fora. Você fica brincando dessa forma, tá? Aí eu falo para vocês, né? Quando foi projetado, no caso, esse brinquedo, qual era o público-alvo dele? Fala para mim, porque ali tá escrito, ó, já é uma das características que tá escrito aqui em cima, ó. Alivia sintomas de estresse e ansiedade.
Vocês acham que, por exemplo, uma criança tem sintoma de estresse? Uma criança tem sintomas de ansiedade? Se a gente for olhar, a criança tem sim a questão da ansiedade, que tem criança que é muito ansiosa, tem criança que é muito estressada. Porém, pessoal, o público-alvo foi pessoas mais adultas, tá? Por quê? Por conta de nós mais adultos, né, que vocês são novinhos, temos essa questão de estresse, de ansiedade, já conhecemos a questão do plástico bolha, né? Então a gente aonde vê um pedacinho de plástico bolha já vai lá tentar estourar. Então qual é o nosso público-alvo? Ah, professora, eu posso colocar então que o nosso público-alvo seria, sei lá, eu de 8 anos de idade, que pegaria uma criança, né? Até, por exemplo, 40 anos de idade? Pode, você pode colocar que esse é o seu público-alvo. Do mesmo jeito que você pode colocar que o seu público-alvo é apenas pessoas adultas, né? Ou o seu público-alvo são apenas as crianças, que nem, por exemplo, um patinete. Quem anda de patinete? Quem anda de patinete é uma criança, não é um adulto, tá? Então, o público-alvo são as crianças. Aí tem gente que pede assim, qual é a faixa etária? E você tem que ter mais uma análise um pouquinho mais aprofundada, tá? De que tamanho a que tamanho a criança, né, costuma andar de patinete? Ela costuma andar de patinete, sei lá, de 4 anos a 8 anos. Então, essa é a minha faixa etária, né? Eu vou lançar, então, por exemplo, um app, um aplicativo para celular. Tá, qual é a faixa etária? Quem vão ser as pessoas que vão utilizar esse aplicativo? Exemplo, aplicativo de banco. Uma pessoa que é menor de idade, que tem menos de 18 anos, ela pode ter ela pode ter uma conta no banco? Ela pode ter, no caso, uma poupança, mas quem movimenta para ela, quem é responsável por isso, são os pais, né? Ou os responsáveis. Então, no caso, o aplicativo, o nicho de mercado seriam, então, os adultos, né? A partir de 18 anos até 60, 70 anos afins, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão também. Deu para entender, então, o que é público-alvo, o que é faixa etária? Quando a gente fala de nicho de mercado, a gente está falando aí em qual parte se enquadra, por exemplo. Fica na parte de brinquedos, fica na parte de vestimentas, tá? Então, são essas as questões que a gente tem que estar aí delimitando. Fica na parte de software, enfim. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Desculpa não responder, eu estava ajudando meu pai. Uma compra que fez pela internet, vem esse plástico. Isso mesmo, Vitor. Você também tem muita ansiedade. Eu também tenho muita ansiedade, tá, gente? Principalmente quando eu tô parada sem fazer nada, né? Então eu adoro quando chega alguma coisa que a gente compra da internet, né? Que é sensível, que vem esse plástico bolha, normalmente vem um tamanho razoável, que dá pra gente ficar estourando. A gente fica triste quando termina de estourar toda a bolha, né? Mas tá bom, tudo bem. Então, continuando. Então, as diversidades de gerações, né? Então, vamos lá. A geração está relacionada com a facilidade de utilização de algum programa, tá? Com isso, um dos pontos principais antes de desenvolver qualquer projeto tem que ser definido qual é o público, né? Então, nosso público-alvo. Aí, se vocês olharem aqui no cantinho, olha, nós temos a geração X, né? Que nós falamos, que envolvem as pessoas que nasceram nos anos 60 e nos anos 70. Aqui a gente vai poder falar aí que são mais ou menos a idade dos nossos pais, tá? Depois nós temos a geração Y, que é a geração que nasceu dos anos 70 à geração 90. Eu me encaixo na geração Y, tá? Porque eu nasci em 1988, então eu sou da geração Y. Aí, por último, nós temos aí a geração, né, que é a partir de 1990, que é a geração de vocês, que é a famosa geração Z, né, é a geração de vocês. Vocês já nasceram praticamente com muita tecnologia envolvida, né? Tanto que a pessoa que, se vocês forem ver, ela tá com o celular na mão, ela tem um tablet, né?
Aqui a minha geração, que é a geração Y, tem um celular na mão. Na época, quando começaram a surgir não era pendrive, esqueci o nome, que eram os aparelhinhos que a gente escutava música, que era super pequenininho, que a gente carregava para todo lugar, tá? Isso foi uma super novidade na nossa época, porque antigamente era só rádio de som, esses rádios, né, que a gente está acostumado, enfim, e quando saiu, então, aí esses pendrives de música, não é pendrive de música, esqueci o nome, já se tornou uma grande novidade, os MP3 da vida, pronto, lembrei o nome, tá? E a geração X, tadinho, eles não tinham nada, né, porque era só a televisão, né? Tanto que vocês podem ver aqui, ó, em 1940, nós tivemos aí o Baby Booms, né? Que aí eu preciso ver o que que é, porque eu não vou saber, eu vou até ver o que que é Baby Boomers aqui pra gente não falar besteira. Vamos lá. Baby Boomers, acho que tá escrito assim, né? Já vou falar para vocês o que que é. É uma pessoa nascida, ó. É o nome que eles caracterizam lá. Um baby boomer é uma pessoa nascida entre 1946 e 1964. Aí, no caso, ele coloca na Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países experimentaram um súbito aumento da natalidade, que ficou conhecido como baby boom, por isso da bomba, né? Na idade adulta, presenciaram a Guerra do Vietnã, também foram os primeiros a crescer com a televisão, sendo o principal meio de comunicação de informação. Na infância, adolescência e vida adulta jovem, presenciaram a Guerra Fria. Então, tá explicado o porquê da bomba, né, pessoal? Infelizmente, essa geração que nasceu na década de 40, eles presenciaram praticamente todas as guerras que tiveram aí, né? Que nós tivemos, infelizmente. Aí na década de 60, nós temos a geração X, que aí já cresceu com a televisão, né? Já teve muito, apesar assim, de no começo a televisão ser um aparelho caro para se ter em casa, né? E sem contar também que tinha a questão da eletricidade, que principalmente quem morava no sítio, né? Eu tenho certeza que vocês talvez já conversaram com alguém, quem morava no sítio, a eletricidade era um pouquinho mais difícil, né? Quem morava na cidade já era um pouco mais fácil. A televisão não era uma coisa tão barata, tão acessível no começo, mas depois foi ficando acessível para todas as famílias, tá? Na década de 90, nós temos a geração Y, que é a geração aí dos computadores, que foi quando realmente nós tivemos o boom da internet, né, que a gente fala, que foi quando a internet ela foi disponibilizada para todas as pessoas, né? Porque antigamente só quem tinha internet eram instituições financeiras, talvez uma faculdade, que mais? Exército tinha internet, enfim. A gente não tinha internet em casa, né? A partir da nem na década de 80, tá, pessoal? Que foi mesmo o boom mesmo da internet, foi a partir da década de 90, tá? Porque eu nasci em 1988, naquela época não existia internet ainda. A gente nem sonhava em ter internet em casa, né? Aí depois, né, que a gente foi se familiarizando. Mas aí aqui eles já colocaram os computadores, por quê? Aqui já surgiram os computadores pessoais, né? Se vocês tiverem a oportunidade, eu acredito até que eu pedi para vocês assistirem o filme Piratas no Vale do Silício. Lá eles mostram, né, os primeiros computadores, como que eles foram criados, tananã. Tanto que tem um chefe, que agora eu não vou lembrar de qual empresa que é, um líder, um CEO, que a gente fala, né? Que ele fala assim, que o computador ele nunca ia ser para uso doméstico, o computador ele sempre ia ser para uso empresarial. E hoje em dia o computador é para uso doméstico, tá? E aí, em 1995, começam a nascer o pessoal da geração Z, que é a partir da geração de vocês, né? Que já aí se toparam com o celular, né?
Muitos de vocês, eu tenho certeza que não têm computador em casa, nunca nem tiveram, né? Talvez já viram na casa de algum colega um pouco mais velho, na escola, mas já nasceram nessa geração aqui, ó, geração Z. Tudo é feito no celular, né? E aí, por último, nós temos agora, a partir de 2010, nós temos a geração alfa, né? Essa geração é uma geração que já vem com tudo englobado, tá? A gente até brinca que as crianças que nascem a partir do ano de 2010 só falta já nascer falando e andando, né? Você dá um dispositivo para ela, você dá um celular na mão dela, praticamente ela mexe sozinha, né? Tanto que a maioria das crianças pequenininhas, elas ficam o tempo todo no celular assistindo aí vídeos no YouTube, Galinha Pintadinha, como é que tem agora? O Mundo Bita, Shark não sei o que lá, enfim, tá? Se vocês tiverem irmãozinho mais novos, eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência, até mesmo a questão a questão aí de ver crianças de vizinhos, de colegas, enfim, tá? Então, deu para entender essa questão dessas gerações? Nós temos a geração X, temos a geração Y, temos a geração Z, e agora nós já temos a geração alfa, tá? Cada geração ela é marcada aí por uma determinada tecnologia. Então, vamos lá. Então, os tipos de leitores que vão utilizar aí, né, os nossos sites, os nossos softwares. Então, nós temos, segundo Lúcia Santaella, no livro Leitura no Cyberespaço, ela define 3 tipos de leitores. E esses tipos de leitores têm uma relação com os tipos de geração, tá? Então, lembra, nós temos a X, a Z, né? Ó, vou voltar um, ó. Nós temos a X, a Z, perdão, a X, a Y e a Z. Então, vamos lá. O leitor contemplativo, novato, adivinhador, o que abduz. Aí nós estamos falando aí da geração X, né? Leitor movente, leitor detetive, o que induz. Aí nós estamos falando do leitor Y. Y, que eu me confundo, Y. E por último, nós temos o leitor imersivo, esperto, previdente, são os que deduzem, que são vocês aí, que são o da geração Z, tá? Tanto que quando vocês têm um celular na mão na escola, tem alguns de vocês que o professor está falando e vocês estão pesquisando na internet para ver se o professor está falando certo ou errado. Tô mentindo? Ninguém vai falar que não, né? Mas eu tenho certeza que sim. Muitos, tá? Muitos, quando o professor está falando alguma coisa que ele duvida, ele pesquisa no celular lá rapidinho no Google para ver se a pessoa está falando a verdade ou não, tá? Então, aí nós temos os tipos de leitores, né? Então, nós temos os leitores da geração X, temos os leitores da geração Y e temos os leitores da geração Z, tá? Pessoal, os leitores da geração X são os que assistem televisão, tem os que assistem até hoje. Por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele é da geração X, ele gosta muito de assistir jornal, de assistir jogo de futebol na internet, essas coisas, né? Aí nós temos a geração Y, que é a minha geração. Nós já crescemos, eu já não sento para assistir uma televisão, para assistir um jornal ou algo do tipo. Normalmente eu tenho dúvida, quero ler alguma matéria, eu vou procurar no computador, na internet, né? Aí nós temos a geração Z, que é o caso de vocês, que vocês aí raramente vocês leem matérias de jornais, né? Raramente. Normalmente vocês leem as fake news do Facebook, né? Vocês leem o que é colocado lá no Facebook ou alguma rede social. Raramente algum aluno vai fazer uma pesquisa num jornal, sei lá, para ver se realmente é verdade ou mentira o que está sendo falado. Então, continuando. Aqui eu acho que eu não menti, né? A relação de vocês com o celular. Quem aqui assiste, quem senta para assistir o jornal hoje? Talvez vocês até sentem
assistam a televisão o tempo que vocês estão almoçando, né? Mas hoje em dia, a geração de vocês, normalmente, a hora que vocês estão almoçando, vocês estão no celular assistindo alguma outra coisa, né? Então, vamos lá. Com relação à hierarquia visual, tá? Que são as hierarquias dos sites que nós vamos trabalhar. A hierarquia visual... Deixa eu ver um negócio. Coloquei para gravar. Agora até assustei. A hierarquia visual é um dos princípios chaves no design, né? Na arte digital, no design em si. Seja criando peças impressas ou digitais. Quando a gente fala peças impressas, nós estamos falando de impressoras 3D, tá? Ou digitais. Você terá de lidar com o conteúdo e este precisa estar bem organizado no layout, tá? Então, antes da gente sair projetando qualquer coisa, nós temos um layout a ser seguido, tá? Temos uma padronização. Mais do que ser criativo, você deve ter em conta as sutilezas necessárias na composição, seja na escolha das cores, que a gente já estudou, nos tamanhos, nos contrastes, orientação, posição, tipos e principalmente no que incluir e excluir do seu layout, tá? Quando a gente falar de layout, vamos pensar assim, a grosso modo, no desenho do que você vai fazer, tá? Normalmente, a gente costuma, para vocês terem ideia, existem software que eu quero mostrar para vocês, que a gente faz o desenho mais ou menos de como vai ser aí o nosso site, né? A gente desenha, faz um layout e a gente até, inclusive, consegue mostrar aquele desenho pro cara que está comprando o nosso site, tá? É que normalmente a gente já faz tudo no computador mesmo, mas algumas pessoas ainda preferem rabiscar no papel, né, e fazer o layout bonitinho. A hierarquia visual é a organização e a priorização do conteúdo com o intuito de comunicar bem a mensagem ao público, tá? Então, nós temos uma hierarquia. Eu não posso ir construindo um site e jogando as coisas em qualquer lugar, tá? A gente tem uma hierarquia, tem uma organização a ser seguida. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Já vai começar a aparecer as imagens, aí vocês vão entender, tá? No desenvolvimento de uma peça gráfica ou um aplicativo, precisamos tomar decisões bem intencionais no que diz respeito à priorização do conteúdo. Então, quais são os conteúdos que são prioritários para ficarem ali na primeira tela, por exemplo, né? Com a quantidade massiva de informação disponível e o tempo que o utilizador gasta na primeira impressão com o site, se a mensagem não for colocada de forma pensada, a sua mensagem não terá impacto que gostaria. Então, você não vai conseguir atingir o seu leitor do jeito que você gostaria, tá? Você deve se colocar no lugar do utilizador. Então, a gente sempre fala, pessoal, sempre se coloquem no lugar do cliente, né? Que a gente sempre pede também, por exemplo, vamos pensar que eu vou pedir para vocês fazerem um layout de um site. Aí o Rafa vai lá e faz o layout dele. O que eu gosto muito de fazer? Além de eu analisar, antes de eu dar o meu feedback, eu gosto muito que vocês peçam para um colega de vocês analisarem, né? Ver se ficou bom, o que eu poderia estar trocando, o porquê que eu poderia estar colocando tal coisa e tirando tal informação, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim para mim: ai, professora, mas isso não vale, ele não gosta de mim, ele vai falar que tá uma porcaria o meu site. Não é assim, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente sempre tem que pensar no cliente, tá? Então, o cliente, ele entrou num site, o site não tá legal visivelmente, as cores não combinam, é uma cor assim que é muito estressante, ele não fica no seu site, ele sai fora, tá? E normalmente ele vai voltar. Raramente ele volta, ele entra no seu site novamente, tá? E aí você deixou de perder um cliente. Então a gente sempre tem que pensar no lado do utilizador, no lado da pessoa que vai utilizar o site de vocês, ou qualquer produto, tá bom? Então, criando caminhos para dirigi-lo na rota que desejar.
É necessário ter atenção aos elementos que pesam graficamente e distribuí-los de forma a conduzir o utilizador pelos caminhos mais importantes, tá? Então, aqui, vamos ver se já é a próxima imagem. Não, já vai vir a próxima. Todas as culturas leem de cima para baixo, tá? Então, ó, todas as culturas. Então, independente de que país que nós estivermos, nós sempre começamos lendo aqui em cima e depois a gente vai descendo, tá? Ninguém lê de baixo para cima. Isso já é uma dica. Então, todas as culturas leem de cima para baixo e a maioria da esquerda para a direita. Então, a esquerda aqui é a direita. Então, a gente lê assim, né? Ó. Todas as culturas leem de cima para baixo e a maioria, né, da esquerda para a direita. Ninguém lê assim. Direita A para a esquerda da maioria e baixo para cima de leem culturas todas as, né? As todas. Ninguém lê assim. A maioria lê todas as culturas leem de cima para baixo. Ou seja, da esquerda para a direita, tá? Isso já são questões que a gente já está começando a idealizar na nossa cabeça. Então, eu vou fazer um site, uma página lá, vocês que são meninos, que gostam muito de jogo de futebol, né? Então, eu já estou sabendo que a pessoa ela lê de cima para baixo e ela lê da esquerda para a direita. Então, o que a gente já começa a pensar? Opa, em cima eu tenho que colocar alguma coisa que chama a atenção dela. Da esquerda para a direita também, entendeu? Então, a gente vai já tendo esses macetes, tá? Além desta informação influenciar a criação de uma página, a tarefa é bem mais complexa que isso. Estudos recentes mostram que as pessoas primeiro verificam a página por completo antes de começar a ler. Ou seja, antes de eu começar a ler o que está escrito, primeiro eu bato o olho geral no que eu vou ver, tá? Peraí que eu fui pegar um pouquinho de água, porque senão a garganta não aguenta. Só um minutinho. Então, olha lá. Os padrões de visualização tendem a ter duas formas, que é a F e a Z. Normalmente, a que a gente mais encontra, pessoal, é a Z, tá? A gente lê assim, ó. Assim, aí vem para cá e vem aqui, tá? Tanto que os botões, eles são colocados em pontos específicos, tá? Mas ainda tem um pessoal que lê em forma de F. Então, vamos lá. Sim, ó lá. Então, ele tá mostrando aí, ó. Então, tipo de leitura em Z, tá? Como assim, Gi, tipo de leitura em Z? Então, ele tá te mostrando que normalmente o seu leitor do seu site, ele vai focar primeiro aqui, depois ele vai correr o olhar, aí ele olha na lateral, tá? Aí ele desce, ele olha aqui embaixo e ele finaliza no 4. Vou mostrar um exemplo para vocês. Ó, aqui, né, se vocês forem olhar, né, mas não é esse o site que eu quero mostrar. Então, aqui tá o símbolo, né, que é o nome da empresa, a Wikipédia. Aí, normalmente, a gente vai olhar aqui em cima, vocês estão vendo? Ó lá. Olha onde tá criar uma conta. Não tá aqui do lado, tá aqui, ó. Tá? Por quê? Olhem no slide. Tá vendo? O 2, normalmente, é onde a pessoa vai finalizar o olhar dela, ó lá, criar uma conta. Aí ela desce, tan, 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 tan. Então ela tá vendo, né, as informações que estão ali, beleza, que tá escrito. Aí eu vou descer até o final para vocês verem, né? Aí normalmente nós vamos ter o rodapé, alguma informação aqui embaixo. Sempre tem alguma informação importante no canto também, né? E aí ela vai finalizar no final aqui, tá? Vou mostrar para vocês aí o tipo Mercado Livre, ó. Tem um Mercado Livre aberto. Olha lá o Mercado Livre, pessoal. Olha lá, o símbolo da empresa, Mercado Livre, tá? Aí você vai correr o seu olhar. Lá no final, olha quem fica lá no final, o carrinho, tá vendo? Já para te influenciar a compra. Aí você desce, né? Você desce olhando, aí você vê preço, você vê o produto, você vai descendo.
Aqui ele está associando os produtos que são mais vendidos, né? Vem descendo, descendo, descendo. Tô descendo. Aí, olha lá no final, no caso do Mercado Livre, ele tem o quê? Ele tem uma propaganda. Ele tem uma propaganda, né? Ainda tá a marca do Mercado Livre, ele tem uma propaganda para você, para te chamar a atenção. E do lado a gente tem um anúncio grátis, que é a venda de um consórcio aí sem custo de comissão, tá? Então, normalmente, os sites eles são feitos nessa leitura, tá? Sempre aqui a marca do nosso site, os dados. Depois, no final, o botão de comprar, aqui no final da página superior. E depois a gente vai descendo, né? E aí ele coloca algumas informações no rodapé que são interessantes para uma venda possivelmente também, tá? Então olha lá. Aí nós temos a primeira área, né? Aí depois nós temos aqui a área secundária, né? Que normalmente são onde ficam aí os botões de compra. Depois nós temos a terceira área, né? Que é onde a gente coloca alguma propaganda ou algo do tipo, ou informação, endereço da empresa. E no final nós temos a área terminal, que é onde finaliza ali as coisas, os produtos bonitinho, tá? Então nós lemos em Z, a grande maioria das pessoas, tá bom? Deu para entender essa questão da leitura em Z? Se vocês começarem a reparar, a maioria dos sites são assim, que nem, por exemplo, ó, Magazine Luiza, só para vocês verem. Pessoal, eu gosto de usar muito o site do Magazine Luiza, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler sobre a história da Luiza Trajano, coisa e tal, e elas são uma das empresas que mais investem em tecnologia, tá? E mais utilizam também a questão da usabilidade, que é a questão de pensar no usuário, como o usuário gostaria de estar utilizando o site, tá? Então, olha lá, sempre, ó, aqui do seu ladinho esquerdo, no item em cima, né, na parte superior, nós vamos ter o quê? Aí o logo da empresa, né? Do lado direito, nós temos aí a sacolinha de compra ou o carrinho de compra, coisa e tal. Temos em cima meus pedidos, bonitinho. E aí, quando a gente desce, né? Vamos lá para o final aqui. Então, eu já desci cruzando, né? Ó, daqui eu já venho olhando o que que tem aqui. Daí eu vou olhando o que que tem lá, né? Aqui o cliente vai navegando, tá bom? Aí vocês vão ver que o site deles tem bastante coisa. Aí vocês vão ver que lá no final, então, da página, né? Aí nós temos de um lado todos os departamentos e no canto direito nós temos aí as informações, né? O 0800 para a gente entrar em contato e coisa e tal, tá? Então a maioria dos sites eles são padronizados em leituras em Z, certo? Então foquem muita atenção nisso também. Então vamos lá, continuando. Então, ele está mostrando lá o logo, depois aqui nós temos os carrinhos de compra, alguma informação que a gente acha importante, e no final também um botão para chamar a atenção ou alguma informação que faça com que o meu cliente compre mais alguma coisa, tá? Então, para utilizar este princípio no design, alinhe a informação importante à esquerda e utilize a de títulos curtos. E em bold, o que é bold? Bold é o negrito, tá, pessoal? Marcadores de texto e outras formas de chamar a atenção para quebrar os parágrafos ao longo do texto. Opa! Os padrões Z são aplicados para outros tipos de páginas, como anúncios ou sites, onde a informação não é necessariamente apresentada em blocos de parágrafos. Os olhos do leitor primeiro verificam ao longo do topo da página, então a gente primeiro bate o olho em cima, onde a informação importante é mais provável de ser encontrada. Então dirigem-se para baixo, no canto oposto na diagonal, que ele vem olhar aqui, tá? E fazem o mesmo na parte inferior da página. Então, primeiro a gente olha aqui, depois a gente olha aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Ah, é a professora Gislaine que está falando isso? Não, pessoal, isso foram estudos e comprovados, tá bom? Ué, eu voltei? Voltei. Então, tipos de leitura em formato em F, também é o outro tipo, tá? Os padrões F são aplicados a páginas mais pesadas,
com textos longos, com artigos ou posts de blogs, tá? Então, a gente utiliza aí num jornal, por exemplo, num blog que traz informação. O leitor verifica o lado esquerdo da página, então, primeiro a gente olha o lado esquerdo, a procura de palavras-chave que chamam o interesse dele, né? Interessantes em títulos alinhados à esquerda ou sentenças de tópicos iniciais. Depois, para e lê, no sentido da direita, tá? Quando encontra algo que desperte seu interesse. Que nem, por exemplo, um site de notícia. Vamos lá, R7. Tá, ó, o R7. Apesar de tudo, não obrigado, ele também segue um pouco da leitura em Z, né? Mas olha lá, então ele vai mostrando. Ele vai mostrando, então, né, as informações que tem, né, no site. E aí, se eu achar algo interessante, aí a pessoa continua fazendo a leitura. Esse aqui não é um bom exemplo. Eu não sei se o Folha eu tenho acesso, porque agora tem que pagar a Folha de São Paulo. Olha lá, esse já é mais fácil da gente identificar, né? Então, a gente desce aqui olhando quais são os principais itens que está marcando, né? E a partir daí, eu achei algo interessante. Crise continua no aeroporto de Cabul e 17 afegãos se ferem em confusão, tá? E aí a gente vê, vocês podem ver que as notícias maiores, elas estão do lado esquerdo e as menores, né? Ela tá do ladinho direito, tá bom? Então, eles seguem também essa padronização. Aí os tipos de leitura em formato em F. Então, ele está mostrando aí, né? Aqui ele desfocou para a gente não ficar não apresentar qual é o site. Aqui dá para ver que é uma página do Google, tá? Ó. Então, olha lá, imagem acima. Estudo feito em Air Tracking pelo grupo Nielsen, né? Norman Group. É uma imagem exemplo de utilizações de padrão F. Então, no caso, o próprio Google aí, quando a gente pesquisa alguma coisa. Então, vamos lá. Aula, só para. Tá? Então, olha lá o que ele faz. É que ele deu uma modificada também, né? Mas aí ele vai te mostrando, ó. Tá vendo, ó? É como se fosse um F grandão, né? Aqui é a parte inicial do F, e aí aqui você começa a ir descendo, né? E aí, eu achei um tópico interessante. Pá, eu vou lá e clico, né? No caso, achei interessante. Tico e vou abrir e vou ler o que está escrito, tá bom? Então, também é muito interessante para vocês conhecerem. Então, tipos de leitura em formato em F. Pessoal, só um minutinho. Então, vamos lá. Tipos de leitura em formato em F, né? Então, ele mostra. Então, primeiro o layout vai até o final, depois ele desce, aí começa a diminuir até formar o F, né? Então, igual aqui tá mostrando também, quando a gente pega um jornal, ele é baseado em tipo de leitura formado em F. Isso é para vocês terem o conhecimento, tá? Aí, tipos de leitura triângulo dourado, que também tem mais leituras, mas normalmente a gente utiliza Z, tá? Esse tipo de leitura é muito utilizado em mecanismos de buscas, quando o leitor procura o qual assunto o interessa, como vemos na imagem do lado, tá vendo? É o Google de novo, ó, tá? Então, ele procura. Então, são os 10 primeiros itens que são listados, aí ele faz uma leitura triangular, né? Ele vê aí o que interessa. Então, primeiro ele olha a primeira notícia, depois a segunda, a terceira, até ele chegar na última. Da última para baixo, ele não lê mais nada, né? Raramente alguém passa para a página 2 do Google, tá? E aí, acabou, tá? Mas, normalmente, nos nossos sites, o que nós vamos utilizar são as leituras em Z, tá, pessoal? Isso a gente vai utilizar bastante. Deu para entender, então, o formato das leituras, tudo certinho, como que funciona? Por que eu quis passar isso para vocês, tá? Esse material, pessoal, eu deixo disponível no Teams, na equipe de vocês. Até vou mostrar aí para vocês verem, depois quando a gente voltar para a sala de aula, aí vocês vão começar a se adaptar com isso, né?
que nem eu venho em equipes. Aí, no caso, nós temos Fundamentos da Informática, turma B híbrido. E aí, ó, tudo que eu vou passando para vocês, eu vou criando, tá vendo? Então, que nem, por exemplo, Introdução aos Princípios e Conceitos. Ah, aqui eu tô Fundamentos da Informática, me perdoem, tá? Mas tudo que eu passo para vocês, eu crio as abinhas, vamos se dizer assim, né? Ó, eu crio, né, as pastinhas para que vocês depois tenham acesso ao conteúdo, caso vocês queiram pesquisar, ou vamos pensar que num dia eu vou dar uma prova, vocês podem estar consultando o material também que eu disponibilizei, tá? E eu faço isso com vocês também aí na disciplina de arte digital. Beleza? Esse material que eu passei para vocês agora, eu vou disponibilizar lá em arte digital também, para que depois, se vocês queiram fazer a leitura, tá bom? Então, por enquanto, vamos parar a aula, parar a gravação.